Está começando o primeiro episódio do Um Olhar a Mais, o podcast para quem quer saber como viver uma experiência de análise profundamente. Uma vez por mês, nós recebemos analistas que passaram por essa experiência. Sem a psicanálise, sem o conhecimento da minha personalidade, do meu inconsciente, sem a compreensão dos meus conflitos, eu não teria provavelmente sobrevivido. Hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. Valton de Miranda Leitão e a ideia é não ficar muito preso no currículo do entrevistado, né? Eu pensei aqui em apresentar o Dr. Valton de uma forma um pouco diferente. É interessante às vezes que eu estou aqui conversando com o Dr. Valton. Para quem não sabe, ele tem uma deficiência visual, ele é cego, mas parece que ele enxerga de uma outra forma, parece que ele enxerga com a mente, e isso faz com que, às vezes, mesmo eu estando aqui do lado dele, duvide que ele não está me enxergando. Parece que eu tento, de alguma forma, me comunicar, é difícil entender como ele não... como isso é, de uma certa forma, suplantado, né? E eu queria começar a conversar com o Dr. Valton a partir de algumas coisas que eu li no último livro dele, né? O Catecúmeno, um livro muito bacana. E é interessante porque, Dr. Valton, uma das dificuldades que eu tenho, dificuldade que é muito comum que eu enfrento no consultório de psiquiatria, é às vezes ter que apresentar para o próprio sujeito que ele tem uma mente. É muito difícil que existem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande, né? E dá para a gente revisitar as primeiras páginas ali, os primeiros capítulos que o senhor escreveu e ver que ali, desde muito cedo, o senhor já tinha um contato com sua mente, né? Tem algumas passagens em que você tinha alguns sonhos e aqueles sonhos lhe prendiam de uma forma em que você... passava horas pensando sobre aquilo, né? Então, talvez se a gente começasse por aí, tentando caracterizar um pouco desses seus primeiros contatos com sua mente, seria interessante. Bom, Fred, é um prazer estar aqui para esse primeiro podcast, né, para essa primeira gravação, tratando da formação e do desenvolvimento de um psicanalista. Eu creio que a formação começa exatamente na infância. É quando você se dá conta de que tem que resolver os seus traumas. Quando você se dá conta de que ninguém se desenvolve se não compreende que já nos primeiros anos da vida está inevitavelmente traumatizado. De um modo ou de outro, com intensidade maior ou menor, mas ninguém escapa do traumatismo e dos traumatismos, a partir do traumatismo primeiro, que é o de vir ao mundo, de chegar ao mundo. A cesura, a imensa cesura do nascimento, como dizia já Sigmund Freud. Então, eu creio que esse foi um ponto de partida. E o outro, naturalmente, como está no meu livro, foi o internato. O internato foi, para mim, uma experiência tremenda. Ao mesmo tempo, me traumatizou, mas me deu a condição de buscar uma solução para os meus conflitos. E eu encontrei esta solução fazendo aquilo que eu chamei uma fábrica de sonhos. Eu comecei a sonhar muito. E esses sonhos eu tentava compreender e interpretar. Nunca tinha ouvido falar em Freud.
mas eu tentava compreender os meus próprios sonhos desde muito cedo, né? E assim iniciei todo um desenvolvimento que vai chegar num determinado ponto que envolve todo o traumatismo relacionado à minha origem ou às minhas origens familiares. E essas origens certamente também foram outro ponto traumático, mas eu não vou falar disso agora, não vou falar Sim, desse tudo ponto. bem, tudo bem. Eu lembro que quando mais jovem, eu também tive um contato, né? Não como o senhor, mas um contato breve com sonho, né? Eu lembro que quando tinha ali por volta de uns 16 anos, eu gostava de uma garota no colégio e terminei sonhando com ela. Então foi a primeira vez que eu parei e pensei, poxa, talvez esse sonho aqui tenha alguma coisa a ver, porque eu tenho interesse por essa pessoa e de repente ela aparece no meu sonho, né? Então eu acredito que esse foi o primeiro contato que eu tive com a minha mente. Mas desses sonhos todos que o senhor teve, como é que você conseguiu fazer essa ponte e de repente se debruçar sobre isso? Porque isso, é a experiência que o leitor tem, né? Tem uma parte do livro que eu imagino uma criança, né, sentada num banco e há horas, assim, horas a pensar sobre aqueles sonhos, né? Porque ali talvez tenha tido algum sonho que deu um estalo, né? Olha, eu acho que tem algumas coisas que só a gente pode compreender quando se torna psicanalista, quando tem a ajuda da teoria psicanalítica. Eu, de alguma maneira, capturei muito cedo a ideia de que eu iria ficar cego, de que eu ficaria cego. Eu, antes mesmo de qualquer outra coisa, de chegar a um oftalmologista, eu dizia para minha mãe, mãe, eu acho que eu vou ficar cego. E a minha mãe dizia assim, não cabe com essa bobagem, para com isso. Essa bobagem de que você vai ficar cego. Como eu captei isso? Alguma informação interna chegava na minha mente a ponto de eu fazer essa afirmação. E quando, de fato, no segundo ano de medicina, depois de estar já num desenvolvimento para me tornar médico e tal, para fazer uma carreira médica, comecei a notar que estava com uma grave deficiência visual e procurei um oftalmologista. E a Marúcia, que está aqui conosco, sabe como é isso, né? De como o impacto, né, da ideia de ter uma doença degenerativa sem possibilidade de cura. Foi isso que aconteceu. Fui no oftalmologista, ele disse que você está com uma retinose pigmentar e provavelmente vai ficar cego. Portanto, é o meu primeiro encontro traumático com o meu inconsciente. Eu sabia, mas não sabia que isso iria acontecer exatamente naquela época. Mas eu já sabia. Por isso que eu acredito que tem alguma coisa no interior da mente, uma certa informação filogenética que nos diz muito sobre o nosso próprio desenvolvimento, sobre o nosso próprio eu, sobre o nosso próprio ego, desde o começo da vida. Fred. É muito impactante a sua fala, né?
Eu vou aqui nesse esteio, né? Assim, pensando nesse momento que o que você já previa, né? Essa situação traumática que você já previa, que talvez já até lhe preparava para aquela situação, apareceu, né? Também no livro dá para a gente continuar e perceber que o senhor, ainda bem que teve assim um acompanhamento psiquiátrico e aí entrou, né, assim, se aproximou do mundo psíquico, digamos assim, né? E como é que foi seu encontro com... Onde é que o senhor ouviu falar que existia Freud, que tinha psicanálise? E como é que o senhor resolveu enveredar por aí? Bom, é, é, a, a, as coisas se dão de uma maneira tão curiosa, mas quando eu procurei um psiquiatra foi por minha conta. Não fa... eu procurei uma pessoa que me pareceu que pudesse me ajudar. Cheio de conflitos do colégio, interno, aquela confusão, daquela prisão lá, e com esse problema, depois, né? Depois já Aí eu pensei que procurei um psiquiatra. E o psiquiatra disse, me ouviu, disse, acho que ele pensava que eu era doido. Ele disse que esse cara é doido. Ele tem umas coisas de maluco. E resolveu me aplicar uma série de 6 eletrochoques. E eu fiz os 6 eletrochoques. Fiz os 6 eletrochoques. Aquilo não adiantava de nada, ele poderia ter me escutado, né, para entender o que se passava com a minha vida, na minha estrutura conflitual. Depois é que eu compreendi isso, mas naquela época eu não compreendia nada disso. Então, o psiquiatra, na verdade, foi outro traumatismo. Então, hoje, como psicanalista, eu entendo que eu passei por uma série de traumatismo, ou melhor, um processo traumático em série. Hoje nós dizemos que se trata de enfrentar a castração. Eu tive a castração do abandono no colégio, eu tive a castração da cegueira, eu tive a castração natural, né, de alguém que não pode lidar com as suas fantasias sexuais de um modo adequado. Mas, assim, só para responder um pouco mais direto a sua pergunta, como é que eu encontrei Freud? Eu me tornei um leitor voraz no colégio. Eu lia tudo que caía na minha mão eu lia. E caiu na minha mão um livro chamado Arquitetos de Ideias. Nesse livro estava entre os arquitetos de noções, de conceitos e de concepções de vida, Sigmund Freud. E aí eu, quando li, escrevi o meu primeiro artigo. Eu guardava isso até hoje. Eu escrevi isso quando tinha ainda nos meus 17 para 18 anos. Sabe como era o nome do artigo? O trauma do ovo. Né? Não sei por que diabo me meteu na cabeça que tinha a ver com um trauma relacionado com a questão da germinação, do nascimento, etc, etc. Mas foi por aí que eu comecei e quando, num determinado momento, eu me decidi a me tornar psiquiatra, né? Porque eu não podia fazer outra coisa. Eu cheguei a entrar numa sala de cirurgia antes do diagnóstico. E na sala de cirurgia, o professor olhava para mim e disse assim, você não está vendo essa linha, não?
Eu digo, não, não estou vendo. Ele disse, olha, tem uma grave doença ocular. Você não enxerga, você não enxerga, você não está... E eu tentando, eu negava a questão, a questão da visão. Aliás, eu neguei muita coisa o tempo todo. Eu neguei que eu tinha limitações, eu neguei que eu tinha a deficiência visual. Um dos pontos da minha análise, os meus dois analistas sempre bateram nisso. Você nega as coisas, faz de conta que eu enxergo, faz de conta que eu posso fazer isso, faz de conta que eu posso fazer aquilo. Você nega as coisas. Aí eu digo, bom, eu nego para sobreviver. Agora você está dizendo que eu devo aceitar a negação para poder entender, para poder compreender. Então, eu aceitei a ideia de que a gente trabalha no negativo. Depois, um grande psicanalista dizia que o negativo, o trabalho do negativo é a coisa mais importante, ou melhor, uma das coisas mais importantes no desenvolvimento de uma análise. É você aceitar primeiro o negativo para poder alcançar o afirmativo, alcançar a organização do seu self, da sua personalidade. Uhum. E imagino que nesses processos que o senhor vivenciou, dessas duas análises, isso, como o senhor está dizendo, fez parte. Imagino que assim existiam pontuações, interpretações que traziam isso à tona, né? E o que eu fiquei pensando foi que foi um processo gradual, de que você vê que tinha esse problema e trabalhar sobre isso, né? Ah, sim. Foi todo o processo de chegar a uma compreensão sobre o funcionamento do psiquismo foi uma coisa muito traumática. Esse meu livro, ele mostra um pouco desse processo, desse desenvolvimento do meu inconsciente, na minha divisão, né, interna entre um indivíduo curioso, buliçoso, vontadoso, né? Quer dizer, e o indivíduo que é um pouco marcado pela sua origem. O Tibiquera, no livro, é um indígena. E eu digo que eu fui marcado por essa duplicidade, o duplo que estava dentro de mim, que precisava ser arrumado. Esse duplo só foi arrumado ao longo do trabalho de análise. E o senhor teve... Por que o senhor teve dois analistas? Como é que foi isso? E como é que teve, assim, diferença, assim, de vivenciar isso? O primeiro analista foi quando eu fui para Porto Alegre, né? Uhum. Eu já estava, nessa época, envolvido com as atividades políticas também, porque eu sempre fui um indivíduo preocupado com as diferenças sociais, com a pobreza, com a miséria, com a fome, com os preconceitos raciais. E eu tive sempre necessidade de protestar e me engajar num partido político. Eu ingressei na atividade política já na Faculdade de Medicina no primeiro ano. Primeiro ano eu já estava na atividade política. No colégio eu já tinha me descoberto líder, né? Eu sabia que eu liderava. Onde eu chegasse, eu liderava. E aconteceu que na faculdade não foi diferente. Logo me tornei presidente do diretório acadêmico, presidente do diretório central, com cegueira e tudo. E depois, né, já era militante conhecido, né,
E era um potencial candidato à presidência da União Nacional dos Estudantes, né? Então, depois fui para a Europa. Fui para a Europa por minha conta e risco. Meu pai, uma pessoa bondosa, boa. Meu pai, ele não sabia o que fazer comigo. Eu tenho certeza que minha mãe compreendia mais isso do que ele. Ele dizia assim, meu pai dizia assim, eu não sei o que fazer com esse rapaz, porque ele tem uma vontade de ferro, né? Quando quer uma coisa, não tem, é muito difícil não acompanhar os passos dele. E certo dia eu liguei para meu pai, eu tinha tido um encontro com Luiz Carlos Prestes, o grande líder da grande marcha brasileira, né? Que foi e o secretário-geral do Partido Comunista. Eu tive um encontro com ele e o Prestes assim, você vai para Moscou. Você vai para Moscou, porque tem Odessa, tem na Ucrânia, tem uma fábrica de lentes para pessoas com deficiência. E você vai e faz também um trabalho político lá na Rússia, em Moscou. Aí eu liguei para o meu pai e disse, pai, estou viajando essa semana. Aí disse, meu filho, como é que você vai viajar? Eu digo, eu vou, pai, não se incomode, fique tranquilo. Em toda parte onde eu for, eu tenho amigos. Essa era uma outra qualidade que eu sempre tive. Eu faço amigos com facilidade muito grande. Eu confio nas pessoas. E a confiança é uma das coisas fundamentais na relação com as pessoas. Você inspirar confiança e ter confiança nos outros. Né? Então, eu sempre tive essa coisa de confiar nos outros. Estou achando, doutor Valton, assim, muito bacana escutar essa sua história, porque parece assim aquelas histórias de filmes de aventura, né? Mas será que o senhor poderia continuar contando ela e, quem sabe, pensando um pouco como é que a análise lhe ajudou a viver tudo isso? Você acha que um processo analítico fez diferença nessa aventura toda? Fred, sem análise, sem a psicanálise, sem o conhecimento da minha personalidade, sem o conhecimento do meu inconsciente, sem a compreensão dos meus conflitos, a estrutura da minha mente, eu não teria provavelmente sobrevivido. Porque eu fazia coisas que certamente punham a minha própria vida em risco. Eu arriscava de maneira muito perigosa. Essa ida para Moscou não foi tão arriscada, mas eu fiz coisas que eu não vou dizer aqui, que punham a minha vida em risco. E não foi só uma vez, né? E esse foi um dos temas de análise, tanto em Porto Alegre, com o Luiz Carlos Meneghini, que já morreu, grande analista gaúcho, né? E o Paulo Machon, grande analista do nosso conhecimento e do nosso afeto, né? Então, e eles, uma das coisas que eles batiam era na minha pulsão de morte, que eu tinha uma coisa autodestrutiva que precisava ser trabalhada. Certa vez, o Machon me seguiu, sabe? Porque aí ele me pegou descendo sozinho a escadaria de um prédio. Aí ele disse assim, não é possível. Não é possível que você não se dê conta de que você não pode fazer isso. Que é um perigo que você pode morrer numa coisa dessa. Como também, uma certa vez, eu
resolvi mergulhar lá numa piscina natural que tem lá no Grangeiro, lá no Cariri. Passar por debaixo de umas pedras para sair lá numa outra piscina. Quase morro nessa travessia, né? E essas coisas todas, eu não vou me estender, porque foram muitas, né? Como muitas atividades políticas perigosíssimas que eu enfrentei. Eu fui preso, né? Eu fui preso umas 2 vezes. Eu não fui torturado, não, porque houve muita interferência dos meus tios generais, interferência do reitor, interferência de muita gente. Mas eu levei umas porradas daqueles policiais cretinos que ficam ali para bater na gente e para torturar pessoas, né? Quer dizer, aliás, aqui no Ceará tinha um centro de tortura ali em Maranguape, né? Em Maranguape? Não, era em Maranguape. Era em Maranguape, tinha um centro de tortura. Como em todo o Brasil, né? E eu devo dizer, né, que eu sempre achei que os militares se metem na vida civil e não obedecem à concepção de república, não obedecem ao viés republicano que diz que a sociedade é civil. E milico tem que se submeter à sociedade civil. E eles frequentemente se metem, dão um golpe, torturam as pessoas e, no Brasil, infelizmente, nunca foram punidos. Deveriam receber uma punição exemplar. Agora, por exemplo, com essa história de que queriam matar o presidente da República, o vice-presidente e mais o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mais do que nunca, eles têm que ser punidos. E eu sei disso porque é uma questão republicana, é uma questão também psicanalítica. Quem não recebe punição acha que a onipotência vai às alturas. Quem recebe punição da vida e das circunstâncias e também da sua própria mente avalia melhor a realidade. Portanto, eu estou metendo isso no meio para dizer que eu também fui punido em vários momentos e, por isso, me tornei provavelmente mais humano, mais capaz de entender esses meandros da vida. Como é que era a saia justa que o senhor colocava seus analistas, né? E como é que eles lidavam com isso, né, doutor Valton? Eles diziam que uma das coisas que quando eu pensei, meu primeiro pensamento foi fazer a formação em Porto Alegre. Já estava lá, né? Mas o pessoal da formação não gostava das minhas ideias políticas, né? E eles então deram é melhor você ir voltar para o Ceará e tal, não sei o quê. Mas aí nisso tudo tinha uma rejeição às minhas ideias políticas. E a outra coisa que diziam assim, não, uma pessoa que tem um problema de cegueira não pode ser psicanalista. Como é que você vai enxergar as reações do paciente, os gestos, os subgestos? Aí eu dizia nas conversas, olha, eu enxergo melhor do que vocês. Ou melhor, enxergo melhor do que alguns. Eu percebo coisas que as pessoas não percebem. E os meus colegas confirmavam isso, diziam, olha, eu acho que eles percebem coisas que a gente às vezes não percebe. Quem melhor compreendeu isso foi o Cláudio Iziric, que depois se tornou presidente da IPA. Pois é, porque assim... Presidente da UNE era eu que... Se tem, assim, a ideia de um sexto sentido, né? De uma percepção mental, que isso se fala muito, eu penso que o senhor conseguiu elaborar muito bem isso, né? Mas, assim, às vezes a gente tem a ideia de que uma análise pode conter muito a gente,
ou que uma análise pode fazer com que a gente se liberte e que tome outras atitudes, né? E eu fiquei pensando nisso, porque parece que em alguns momentos tinha ali uma coisa que lhe protegia, mas você não deixava de fazer o que você acreditava, brigar e lutar pelos seus ideais, né? Não, nunca deixei de lutar e continuo fazendo isso até hoje, o tempo todo, né? Ontem mesmo eu tive uma reunião política para passar uma repreensão nos políticos daqui que não tomaram ainda uma decisão para fazer um encontro de todo, do centro-esquerda, do centro, inclusive com partidos à direita, para fazer um documento e enviar para Brasília pedindo a punição desses militares e do Bolsonaro em função dessa situação que se criou, esse absurdo que foi o que foi descoberto agora pela Polícia Federal. Mas isso aí é outra questão. Mas o sexto sentido, eu acho que não é que a gente tenha um sexto sentido, mas desenvolve uma sensibilidade muito grande a determinadas coisas, né? Por exemplo, as falas do paciente, as subfalas, o acento da voz, o modo como a pessoa se coloca diante de certas coisas. Tudo isso entra na minha cabeça, eu anoto aqui rapidamente. Quer dizer, então eu creio que talvez isso possa ser chamado de um sentido mais aguçado, né? Uhum. De captação da personalidade, de captação do funcionamento da personalidade do outro, né? Ou da outra, né? Outra coisa, né, que foi sempre muito marcante, né, foi que os meus envolvimentos, né, eu tive muitos envolvimentos afetivos, né? Eu sempre fui muito, desde muito cedo, eu tive envolvimentos afetivos, até chegar a minha companheira atual, a Wanda. A Wanda é uma mulher extraordinária, né? A Wanda, inclusive, ela, para me aguentar, acho que não é qualquer mulher, né? Precisa ser uma mulher muito, muito especial. Imagino que foi tema de muitas análises. Foi tema de muitas análises, toda essa questão essa coisa assim, dos meus envolvimentos afetivos, né? Uhum. Ao todo, doutor Valton, o senhor fez quantos anos de análise? Uns 10 anos que eu fiz ou mais, eu fiz uns 3 ou 3 anos com Luiz Carlos Meneghini, fiz uns 7 ou 8 com o Machon, né? Foi muito tempo de análise, 4 sessões por semana. Sim. 4 sessões por semana. Também, né, com tanta análise, se eu não melhorasse... Mas o senhor via diferença de diminuir de 4 sessões para uma sessão, para 2 sessões? Eu acho que tem. Eu acho que a alta frequência, ela tem um reflexo no desenvolvimento, porque a transferência se torna muito mais intensa e o trabalho transferencial passa a ser muito focado, né? Quer dizer, então há um jogo transferencial muito forte com o analista, e isso permite, né, um trabalho de análise de vários aspectos da personalidade muito intenso. E também um cara que tem um narcisismo poderoso, ele precisa ter
uma alta frequência, senão você não derruba isso aí. Eu peguei agora uma pessoa que tem veio me procurar uma pessoa com é um narciso perfeito. Aí eu digo, olha, eu só aceito trabalhar com você com 3 sessões por semana. Fora disso eu não aceito, não. Quer dizer, porque não dá para você lidar com uma pessoa com... E eu era isso, né? Eu consegui perceber isso, consegui compreender. E não é só compreender, não é compreensão intelectual. É você, de repente, você se dá conta de que precisa sair da onipotência, ser mais humilde, ter a capacidade de compreender que a humildade não é um rebaixamento. Humildade é um modo de entender que você não pode se sobrepor à realidade, né? Então, eu acho que isso aí é um ganho extraordinário. Isso aconteceu nessas 2 análises, que foram, creio eu, análises muito bem desenvolvidas, muito bem sucedidas. Doutor Valton, o senhor, eu penso que assim, seja um privilegiado, né? Às vezes, acontece muitos momentos da gente estar conversando com pessoas que estão ali indo todos os dias numa emergência com uma dor que não é física, né? É uma dor psíquica. Parece que existem pessoas que estão assim a léguas de algum contato com a sua própria mente, né? Pensando um pouco nisso, você acha que a gente poderia, de alguma forma, apresentar às pessoas as suas próprias mentes, né? Como é que a gente poderia pensar de uma forma para se falar nisso? Eu acho o seguinte, você está tocando num ponto, quer dizer, o Bion dizia que o modelo médico não é bom para a psicanálise. Por que o modelo médico não é bom? Porque o modelo médico ele é sensorial, é a dor sentida. O modelo da psicanálise é um modelo onde você tem que sofrer a dor. Mas aí é um sofrimento para levar à compreensão. Você sofre outro tipo de dor. Uma dor não sensorial. Não é uma dor no olho, não é uma dor de dente. É uma dor na mente. É uma dor que você, na análise, na transferência, você vai viver. É uma dor na sua própria mente. É uma dor turbinada pela angústia. Angústia esquizoparanoide, angústia depressiva, mas você tem que passar por essa dor. Essa dor é de outra natureza, não é a dor dos médicos, é a dor dos analistas que buscam a compreensão do inconsciente. E isso, eu creio que eu passei por isso. Passei por isso compreendendo melhor o que é essa relação entre a dor física e a dor mental. Desse jeito que o senhor fala, doutor Valton, assim, dá uma impressão de que esses 10 anos de análise, 4 vezes por semana, ele foi assim preenchido por muitos momentos dolorosos, né? E eu acredito que a análise tem assim muitos momentos assim, mas eu penso também que você viveu muita coisa boa conversando com os seus analistas, não? Com certeza. Eu vivi muita coisa boa conversando com os meus analistas.
Eu vivi muita coisa boa com os meus colegas, eu vivi muita coisa boa na vida e vivo até hoje. É muita coisa. Aqui eu me sinto à vontade, gosto de você, gosto da Marúcia. As pessoas que estão aí na frente, eu sou grato a elas pelo trabalho que elas fazem, que é um trabalho que vai levar adiante toda uma compreensão psicanalítica, né? Então, eu creio que viver sempre foi uma coisa muito forte em mim, né? Por exemplo, chegou um certo dia, na minha turma, eu fazia um aprendizado no que hoje é lá, seria a escola de psicoterapia que nós tivemos aqui, que foi um celeiro para os analistas do Ceará. A escola deu origem à SPFOR, né? A Escola de Psicoterapia Psicanalítica. Esse modelo eu fiz lá. A escola de lá era mais exigente. E um dia eu cheguei para os meus colegas e disse, olha, eu descobri uma coisa. Eu descobri lá em Gravataí que tem um clube hípico. Um clube onde tinha cavalos, onde tinha... você podia ir fim de semana. Rapaz, aí arrastei um monte de gente. Todo fim de semana a gente ia para esse clube. E lá a gente bebia, a gente conversava, resolvia os problemas do mundo, falava de livros, falava de tudo, se embebedava, andava a cavalo, cavalguei pelas Campinas gaúchas, no clube eles chamam os pingos, né? Muitas e muitas vezes. Fui até a fronteira. Aí um dia, um colega já morreu, Rubens Rota. Ele disse, Valton, vamos passar um fim de semana lá no Chuí, que é fronteira com o Uruguai. Digo, vamos. Aí chegamos lá, né? Foi chimarrão, foi aquela coisa. Eu gosto de chimarrão, né? Não sei por que eu não tomei mais, mas eu gosto de tomar chimarrão. Aí tomamos chimarrão e tal. No dia seguinte de manhã, da minha chegada, o peão, né, eles usam aquelas bombachas, aqueles negócios todos, aquelas vestes, né, dos gaúchos, né? Chegou e disse assim, você vai conosco? Era 5 horas da manhã. Eu digo, vou. Aí disse, você monta? Eu digo, traz o cavalo. Quer dizer, aí ele disse assim, mas o senhor não enxerga. Eu digo, o cavalo enxerga por mim. Aí ele trouxe o cavalo. Cavalão. Aí era um cavalo, aí meti o pé no estribo, o cavalo pinotou aqui, pulou lá, eu segurei. Aí quando nós saímos, meia hora depois de andar na campina, né, no campo, aí o gauchão olhou para mim e disse, Tchê, tu anda a cavalo e é bom no cavalo, rapaz, tu segura um cavalo que é... Eu digo, meu amigo, eu aprendi nos pangarés do Campo Maior e não tem aprendizado melhor do que aquele. Eu sei como lidar com esses animais, até que eu resolvi, em um período, fazer hipismo, né? Com essa teoria de que o cavalo enxergava por mim. Isso foi uma das coisas mais combatidas pelos analistas, né? Porque eu montava o cavalo, eu esquadrinhava todo o percurso. Aqui tem um triplo, aqui tem uma vara, tem um oxa, que ele chama, um obstáculo, que é como um muro, ali tem um muro. Aí eu marcava, e aí começava.
Aí eu fazia o circuito todinho. Aí um dia, o cavalo bateu com a pata numa vara, a vara subiu, bateu em mim aqui nas costas, eu caí com o cavalo e tudo. Aí a minha companheira, a Wanda, chegou e disse, olha, você vai acabar se matando numa história dessa. Você vai ter que conversar isso com o teu analista e vai ter que... Aí foi, nunca mais aliás, andei depois a cavalo, mas nunca mais me meti a saltar num cavalo. Mas tá parecendo que É coisa isso de aí doido, especificamente não foi o analista que resolveu, não, né? Mas ele batia nisso direto, né? Aham. Ele batia nessa história e quando o Machon, ele tem uma ideia, eu digo, Machon, eu decidi que não vou mais montar em hípica. Eu já era o presidente da sociedade hípica. Aí ele disse assim, aleluia! Aí ele disse, aleluia! Machão teste, né? Aleluia! Portanto, assim, essa coisa foi se resolvendo e eu acho que o trabalho de a psicanálise foi, na verdade, a minha grande tábua de salvação. A psicanálise me salvou da morte. Me salvou da morte, me deu outro mundo para viver, para compreender, para viver e conviver com os meus colegas, com as minhas, fazer esses debates aqui na SPFOL, fazer seminário. Eu gosto de fazer seminário. Gosto, acho bom, acho debater ideias é muito bom para mim, acho muito proveitoso. Debater ideias psicanalíticas e outras ideias. Eu também debato ideias políticas. Eu me reúno sempre com o outro lado, né? O lado da política, o lado dos políticos, né? Quer dizer, porque isso é uma coisa que eu sempre fiz. Os meus livros refletem um pouco isso, né? É uma análise da política. O senhor acredita, doutor Valton, que assim, existe uma experiência de progressão, de maturidade com os anos de análise, como se houvesse assim uma expansão, que o senhor adquire mais capacidades? Você percebeu isso na prática? Eu acho que é uma maturidade. O que diga assim, o senhor poderia ter encerrado ali no 3º ano. Mas não tinha como, né? Porque, primeiro, que eu queria fazer a formação, e segundo, que eu precisava mesmo de mais análise. Né? Eu não achei que não estava pronto. Então, os meus colegas diziam, você vai ter que fazer mais análise, né? Eu vou ter que fazer mais análise, porque eu tinha clareza de que precisava analisar mais meus sonhos, analisar mais minha mente, para lidar com os meus conflitos, com as minhas fantasias, com os meus mecanismos de defesa complicados, né? Eu precisava fazer isso, né? Então, essa análise não foi à toa e a maturidade foi se desenvolvendo aí. Não é uma maturidade qualquer, né? É uma maturidade mental, né? Porque tem gente que chega aos 85 anos imaturo, bobo, tolo. Eu já alcancei a maturidade, que é a maturidade mental, que é diferente da maturidade puramente fisiológica, a maturidade puramente com a passagem dos anos. Hoje eu tenho um entendimento muito melhor do ser humano, uma capacidade muito mais de ser tolerante com os seres humanos,
de não... Eu só não sou tolerante com aqueles que humilham os outros, aqueles que torturam os outros. Esse aí, uma vez um militar me procurou e me disse que tinha torturado pessoas. Eu digo, olha, negativo, não analiso você. Uhum. Mas aí disse assim, mas eu sou um ser humano. Para mim você é um bicho, um indivíduo que tortura outro ser humano sem nenhuma capacidade de defesa, não é gente, é um bicho. Não analiso você. Botei para fora do meu consultório. É até um ato de, assim, de se reconhecer, né, do que é capaz de se fazer pelo outro, né, de um entendimento. Aqui eu acredito que a gente vai... Muitos analistas disseram que eu não deveria ter feito isso, que eu deveria ter analisado a loucura dele. Eu digo, não, mas eu não aguento, não. Isso aí esse tipo de gente aí eu não aguento, não. Esse jeito que bota uma mulher despida e vai dar choque na genitália, bota um homem despido, como o Frei Tito, né? E faz todo tipo de atrocidade. Aí não é gente, aí são animais que são capazes de qualquer comportamento animalesco. Se encaminhando aqui para o fim, Dr. Valton, sei que a gente está aqui falando um pouco da sua experiência de analisando, de como psicanalista, mas talvez fosse interessante do senhor fazer um breve resumo, né, de como é que foi, assim, os pontos principais, o que o senhor acredita que, se o senhor pudesse, assim, pontuar, no que você acha que o processo de análise lhe ajudou mais, né, assim, lhe capacitou mais, como humano? Bom, como eu disse antes, a trajetória da SPFOR é uma trajetória muito bonita, né, da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza. Nós começamos com... Eu não vou citar o nome dos colegas, porque a gente às vezes vai citar e pula um e aí não é legal. Mas nós começamos com um grupinho pequeno e fizemos primeiro a Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Fortaleza, né? Depois é que nós trouxemos o Paulo Machon, mas antes nós tentamos alguns analistas argentinos e não deu certo, e nós acabamos trazendo o Paulo Machon, que queria vir para cá. Ele veio de Vitória, né, e veio para cá. Então fez o grupo que precisava de análise. Eu fui da primeira turma de análise, de analistas, e fui, se não estou enganado, eu fui o primeiro didata, né? Primeiro analista a receber a função didática, né? Quer dizer, e eu creio que aí foi um desenvolvimento, né? Creio que agora já está na 6ª turma, né? 7ª, não, é 6ª, exato. Vai entrar agora, né? Vai entrar a 7ª, exato. Vai entrar a 6ª ou a 7ª turma, né? A 7ª entra agora. Entra agora, a 7ª turma. Então, a trajetória é uma trajetória muito boa, né, com os meus colegas. Meus colegas todos são pessoas muito capazes, são pessoas competentes, né? Me fizeram agora, nos meus 85 anos, uma homenagem com uma série de falas, né, de colegas, que eu sou muito grato pela homenagem, né? Aliás, foi na sequência do lançamento do meu livro, que foi um sucesso lá no Faculdade Farias Brito, onde a escola funcionou durante quase 25 anos. Quer dizer, então,
chegamos aqui com um grupo muito bom, onde estão hoje, está você aí, Fred, já também para se tornar analista, né? Quer dizer, então, esse processo, eu creio que vai ser muito difícil, porque nós vamos enfrentar uma onda contra a psicanálise. Já estamos enfrentando uma onda contra a psicanálise. Tudo agora tem que ser ligeiro, tem que ser rápido. Há uma modificação na estrutura cultural, os comportamentos, então, estão modificados. O modo de funcionar das pessoas mudou muito. O surgimento do algoritmo e da inteligência artificial muda muita coisa, mas eu acho que a psicanálise é um instrumento de mudança, de transformação inigualável. Não tem igual. Não tem comportamentalismo, não tem coach, não tem nada disso. Sem um tratamento, sem um trabalho psicanalítico, não há transformação. Verdadeira transformação na estrutura de pensamento, na estrutura, na capacidade de simbolização, que uma pessoa possa desenvolver, na capacidade de representação, na capacidade de ver o mundo segundo uma visão geral, compreensível. Estamos vivendo num mundo difícil, complexo, mas eu tenho esperança. Eu acho que o mundo pode mudar para melhor. Eu tenho esperança que as coisas podem se transformar. Apesar de todas as dificuldades, eu tenho esperança que as coisas podem melhorar no Brasil e no mundo. É preciso apenas a gente ter força, ter vontade e saber decidir o rumo que vai seguir. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando para toda a sociedade, para a SPFOR, e dizer que sou imensamente grato à sociedade e a todas as pessoas que a compõem. Agradecer a uma pessoa que nos acompanha há tanto tempo, que está sempre conosco, que é a nossa secretária Auricélia, né? Que está sempre aqui dando a sua colaboração, dando a sua ajuda. Então, agradecer a você, agradecer a sociedade pelo acolhimento e pela oportunidade que sempre está me dando de estar trabalhando aqui junto com vocês todos. Muito obrigado, e eu creio que as minhas palavras finais, se eu tivesse que dizer, obrigado aos meus filhos por serem tão tolerantes comigo, e obrigado à minha mulher, Wanda, por ser tão amiga e compreensiva com as minhas dificuldades, com a minha maneira vontadosa e às vezes teimosa de ser. Mas também sou uma pessoa grata, sou uma pessoa capaz de ternura e de certamente, a palavra final é a que está no começo do meu livro. A argamassa que junta tudo isso se chama amor. Eu gostaria de agradecer a presença aqui do Dr. Valton. Nosso primeiro episódio, eu acredito que ele contribuiu de forma muito preciosa para que a gente possa pensar sobre a análise e a progressão de um ser humano. Obrigado.